Olá, pessoal, muito boa noite. Bem-vindos aqui ao nosso primeiro encontro síncrono aqui do nossa tema, nossa matéria, comunicação nas organizações. Vai ser muito bacana estar aqui com vocês hoje aqui para a gente conversar, tratar, explicar alguma coisa e colocar aí os nossos contatos e as nossas prosas em dia, certo? Sou Kleber Lorenzini, vou estar com vocês aqui durante o semestre tratando sobre comunicação nas organizações. Vou fazer a tutoria para vocês aí da nossa matéria. Vou me apresentar rapidinho aí. Eu sou Kleber Lorenzini, professor especialista em administração e marketing, comunicação organizacional, marketing, estratégia e inteligência de negócios, mestrado em administração e marketing também. Então, a gente tem um tempinho aí dentro do mercado, trabalhando efetivamente aí com agências, com gestão de instituições, num contexto geral, sou gerente administrativo e de marketing, e hoje eu estou como trabalhando dentro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, lá nas Relações Públicas do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai estar aí durante esse semestre conduzindo contigo aí, com todos vocês, todo esse procedimento, para que a gente possa tratar, desenvolver e trabalharmos juntos aí qualquer situação dentro das comunicações nas organizações, ok? Mas antes da gente iniciar nosso tema, eu queria passar alguns recadinhos aqui para você. Eu recebi algumas demandas aqui para passar para vocês informações, para deixar isso bem claro e transparente, ok? Você já tem todas essas informações também no quadro de avisos aí da sua matéria, né, dos seus conteúdos, e aí, mas eu vou só reforçar em cima disso. Nós iremos ter um cronograma geral 2024.1, nas disciplinas de 80 horas, no nosso caso aqui, comunicação nas organizações, onde nós vamos ter o início do módulo 1 iniciando dia 5/2. Nós teremos aí um fórum iniciando dia 26/2, teremos aí o nosso primeiro fórum. O fórum é um debate, vai estar postado para vocês também dentro do sistema Moodle aí. Então, vocês vão poder entrar, dar suas opiniões. Tudo é avaliativo, ok, pessoal? Tudo isso é avaliativo. O módulo 1 vai começar dia 5, o fórum começamos aí o nosso processo avaliativo aí, depois eu vou falar as pontuações para vocês sobre eles. O fórum dia 26/2, a OAT, que é um trabalho que a gente desenvolve, são algumas questõezinhas para relembrar, enfim, também vai ser aberto no dia 26, e também no dia 26/2 vai ser aberta a nossa verificação de aprendizagem 1, ok? A nossa verificação vai estar continuada, vai estar fazendo aí a partir do dia 26/1. O módulo 2 ele se inicia no dia 25/3, e aí o fórum também abre no dia 25/3. Nós temos a OAT, que é o nosso trabalho, no dia 8/4, e a VA2, 8/4, ok? Módulo 3, nós temos 3 módulos dentro dessa matéria, vai abrir no dia 13/5. O fórum também abre no dia 13/5 para esses debates, conversas, discussões, vai estar lá todas as orientações do que deve ser feito. Temos também um trabalho, a partir do dia 27/5, abra esse trabalho, que são algumas questõezinhas para se responder lá. Tudo muito tranquilo, mamão com açúcar, galera. Fiquem tranquilos quanto a isso, ok? E no dia 27/5, a nossa última prova, 27/5, a nossa última prova VA3, ok? Então, o nosso cronograma é esse, está lá para vocês dentro do Moodle, já tem tudo isso. Então, fiquem tranquilos, é só vocês olharem lá, perfeito? Módulo 1, trabalho valendo 4 pontos. O fórum também valendo 4 pontos. E a nossa VA1, 15 pontos. Módulo 1, 4 pontos OAT. Fórum, 4 pontos. VA1, 15 pontos. 15 pontos. Módulo 2, nós teremos aí OAT 4 pontos. O fórum também 4 pontos. E a VA2, 25 pontos. O módulo 3, nós teremos a OAT 5 pontos. Fórum, 4 pontos e VA3, 35 pontos. Essa é a nossa pontuação para que vocês possamos aí estar trabalhando sobre os conteúdos. Os conteúdos já estão liberados dentro do Moodle aí, vai ser por etapas, de acordo com as suas conduções. Lá tem todas as informações e o que precisar também, eu vou estar à disposição. É só mandar aquela mensagem, aquele toque, que a gente vai responder assim para vocês o mais rápido possível. Tá ok? Muito bem, muito bem, muito bem, bem-vindos aí à nossa comunicação nas organizações. Vamos tratar de um tema super importante de envolvimento, de condução e de tudo aquilo que a gente
tem condição e necessidade de fazer dentro das empresas. Né? A comunicação das organizações aí, ela tem um papel essencial, galera, crucial dentro de um sucesso, né? Dentro dessa eficácia operacional. Ela aí abrange essa variedade, né? Todo um processo das informações, como é conduzida uma empresa, como é que é a empresa que você trabalha, como é que é o processo de comunicação lá dentro. Existem fluxos para eu me comunicar com os setores? É uma empresa grande, média, pequena? Mesmo que seja uma microempresa, se tiver eu e mais uma pessoa trabalhando comigo, essa comunicação ela tem que ser fluente, ela tem que ter um padrão, ela não pode ter ruídos, ela tem que ter de forma crucial e eficaz dentro daquilo que se busca dentro de uma empresa. Pode ser uma barraquinha de salgado na rua. Se tem duas pessoas, essa comunicação tem que ser transparente. Dentro de casa, a gente se comunica o tempo inteiro com as nossas famílias, né? Com meu filho, com a minha esposa, você com o parceiro de vocês, eu parceira. Enfim, essa comunicação ela faz parte de um contexto. Como se dizia aí, como já dizia aí não sei se é da época de muitos, mas um grande senhor comunicador aí da década de 80, 70, 80, chamado Chacrinha, ele usava o jargão que quem não se comunica se estrubica. E é exatamente isso. A comunicação, ela é tudo. Ela é eficaz tanto internamente dentro de uma empresa quanto externamente, porque eu comunico para as pessoas que estão ali dentro do meu convívio, dentro do meu processo social, né? Dentro daquele contexto onde eu necessito ter essa condução, né? Ter esse discernimento de entender, né? E que na essência da comunicação organizacional, ela tem essa linguagem, esse processo de se chegar até as pessoas, transformar os fluxos dessa empresa, seja ela administrativa, que a gente vai falar lá no próximo módulo sobre comunicação integrada, onde há essa integração de todos os setores. Os setores eles têm que se comunicar e cada um tem sua particularidade. Então a gente tem que ter essa definição, né, de fomentar isso de maneira muito mais efetiva, muito mais condizente. Por quê? Olha, horas, quando a gente define aí, né, e trabalha o escopo dessa comunicação, essa comunicação ela tende a ser cada vez mais clara, cada vez mais consistente, cada vez mais coesa. Precisa se ter esse escopo. Como eu vou conversar? Porque é uma grande questão que nós temos aí, vamos falar em alta escala, um diretor, nós temos que saber conversar com o diretor, a linguagem da diretoria. Como eu também tenho que saber conversar com a linguagem do chão de fábrica, da produção, que às vezes são pessoas com um pouco menos de conceito de palavras, né? São palavras mais jargões. A gente também tem que entender isso e entrar nesse mundo para que essa comunicação seja fluida. Adianta eu chegar para vocês aqui, sentar numa mesa e falar temas, e falar de jeitos, e falar o juridiquês, o economês, né? O marketês. O que nós precisamos é ter clareza nas comunicações. E um processo da comunicação, né? Dentro disso, desse escopo, dessa definição, parte e pressupõe disso. Qual é o tipo de comunicação que eu quero ter dentro da minha empresa? A comunicação que o Google faz, dentro da empresa Google, entre eles, é muito diferente do que a Ford, do que a Chevrolet, do que a Mercedes-Benz, a fábrica da Mercedes-Benz, a fábrica da Chevrolet, ela tem. Dentro da fábrica da Chevrolet, existem comunicações específicas para a produção, comunicações específicas para cada setor. Isso é essencial. Isso é de forma condizente, isso é de forma que precisa ser feito. É necessário que isso haja uma condução. E aí, quando você tem essa colaboração efetiva dos setores, como eu estou expondo aqui, quando eu tenho essa colaboração, eu entendo o que o outro setor precisa ser falado, eu entendo de como isso precisa ser conduzido,
Eu preciso chegar até a esses colaboradores, né, de forma mais efetiva. E o que são os colaboradores que a gente chama aí? Os colaboradores são o nosso cliente interno. Nós temos aí diversos processos do cliente interno. Quando você tem esse cliente interno, né, você trabalha essa cultura organizacional, essa cultura de organização, como é os setores, né? Quem são essas pessoas? Quem são os meus fornecedores? Quem são os meus prestadores de serviços? Quem fornece matéria-prima? Quem me fornece internet? Quem que é o fornecedor meu de água, de luz? São fornecedores. Estas empresas, estas pessoas, essas outras organizações, micro-organizações de prestadores, um diretor, né? Os sócios da empresa, se for uma sociedade aberta, existem em capital aberto, por exemplo, Petrobras. Petrobras eu posso ir lá e comprar, eu posso ser dono da Petrobras também, eu posso ir lá e comprar uma ação, ter dividendos, ter renda disso daí. E para isso, eles têm que gerar uma comunicação para mim. Eles comunicam para mim com e-mails daquilo que foi o rendimento, o que está acontecendo na Petrobras. Então, esse é um processo que nós temos que entender. E essas pessoas, esse corpo de pessoas, de empresas que faz essa construção desta organização, ela é chamada de stakeholders. Stakeholders é todo mundo que está ali com a gente, seja o nosso público interno, eu falo de público interno, ok? Colaborador, né? Prestador de serviço, o cara que fornece material, o cara que fornece matéria-prima, a empresa. Essas pessoas, essas empresas são chamadas stakeholders. E essa cultura organizacional, ela trabalha para moldar, né? Você trabalhar qualquer cultura que eu tenho dentro da empresa. Né? Eu estava falando antes ali do Google com a Chevrolet. A diferença é muito grande da maneira de se comunicar, porque dentro do Google, as pessoas que trabalham no Google, as comunicações são mais descoladas, as comunicações são mais tecnológicas, as comunicações são mais interativas, né? É uma outra metodologia, uma outra cultura interna de trabalho dentro da empresa. Você trabalha e você tem um totó, uma sinuca, um joguinho lá dentro para você isso chama disrupção, né? Para você tirar e voltar com mais dentro da fábrica já é diferente. Então eu tenho que entender qual que é a cultura organizacional dessa empresa para que eu consiga chegar até ela, para que eu consiga fomentar até ela aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser organizado, né? Porque é a importância da comunicação para o sucesso organizacional. Porque quando você tem uma melhor comunicação, quando eu interajo melhor com os meus setores, com as pessoas, quando um RH ele coloca comunicados específicos para aqueles setores, isso faz um aumento da produtividade. Há um engajamento dos funcionários. É desenvolvimento de relacionamento. Você se relaciona. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo muito, até ruim, mas é um exemplo muito claro dentro de um processo de comunicação, quando ela é bem feita, ok? Vamos dizer que nós temos aí a empresa AMI Marketing, uma agência que eu tenho, eu faço parte dessa agência também, ela faz parte do meu escopo aqui profissional. AMI Marketing. Vamos dizer que a AMI Marketing nós estejamos aí atrasando o salário dos nossos colaboradores. Eu tenho hoje lá 16 pessoas que trabalham com a gente lá e fomentam essa equipe. 16 pessoas. Dentro dessas 16 pessoas, uma empresa média, a empresa pequena, média empresa, né? É, 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 eu atraso o salário dessas pessoas. E não comunico nada com essas pessoas. E não mando um comunicado formal, um comunicado oficial, dentro da minha cultura organizacional, que eu já defini lá antes. Como é que eu posso falar com esses colaboradores? Se eu não comunico para essas empresas, para essas pessoas que o salário está vindo, vai começar a rolar murmurinhos, vai começar a rolar conversas paralelas, vai começar a rolar o chamado rádio peão. Atenção, atenção na rádio peão. Começa a rolar tudo isso. E aí isso começa a reverberar em um ruído negativo dentro da empresa sem necessidade. Porque se eu comunico eles antes, exponho eles tal situação que está acontecendo e que nós vamos arcar com esses pagamentos, isso cria uma confiança, né, uma relação, cria um desenvolvimento de relacionamento,
de clareza, transparência, de parceria. Meu parça, o cara, a empresa não pagou porque teve outros problemas, mas ele está aqui me dando satisfação, ele está aqui tentando ver o que a gente pode ser feito para melhorar. Quando você trabalha isso, isso cria uma outra relação do que você deixar isso no limbo. Quando você faz uma contratação, outro exemplo, grandes empresas fazem uma contratação, aí contrata um Kleber lá para a área de marketing e não gera uma comunicação específica avisando a todo mundo que é importante receber aquela comunicação, informando que o colaborador Kleber foi contratado e a partir de hoje ele vai seguir tal demanda. Porque se eu chego lá no setor, eu chego no setor da Fernanda, falou lá, Fernanda, tudo bem? Eu sou Kleber. Kleber, quem é você? Pô, não, você recebeu, eu sou novo colaborador, estou aqui. Não, não estou sabendo. Não, mas você recebeu o comunicado? Não. Você fica vendido, as pessoas, poxa, agora quando você chega e você já sabe que tem um colaborador novo, que existe uma pessoa nova ali dentro acontecendo, entrando, né, para acontecer e somar junto com a gente, isso fica muito mais receptivo. Você desenvolve relacionamento, você engaja os colaboradores, você melhora a produtividade. Isso é de extrema importância que a gente tenha isso em mente o tempo inteiro, galera. O tempo inteiro é necessário que a gente entenda isso. E para que isso aconteça, para que tudo isso aconteça, nós temos uma diversidade de coisas aí para acontecer. Né? Nós temos uma infinidade de tendências e inovações dentro da comunicação empresarial. Então, quando você usa a tecnologia, né? Quando você usa tecnologias emergentes, como eu coloquei aí, né? Como processos de aplicativos, como comunicados diretamente pelo WhatsApp, nos grupos, um grupo de WhatsApp é um processo de comunicação. Quando você cria um grupo, o WhatsApp ele veio no processo de WhatsApp. WhatsApp vem da palavra inglesa e aí, né? WhatsApp, WhatsApp, man. E aí, cara, como é que está? Tudo bem? Fala aí, como é que você está? O que está pegando? Né? O WhatsApp ele vem para isso. É um processo de comunicar com o outro. E que as empresas usaram isso daí como um processo de inovação. O que é inovação, pessoal? Vamos lá, só um pontozinho. O que é inovação? Muitas vezes as pessoas falam assim, inovação é trazer uma coisa nova. Tá, legal. Mas a inovação é eu utilizar de um copo. Vou mostrar aqui o meu copinho Stanley que eu estou tomando água aqui. Não é nem Stanley, não. Ele é Tabajara mesmo, mas ele gela um pouco, mantém geladinho. Não gela, não, mantém geladinho. Isto é uma inovação. O copo, o copo é uma invenção. Eles pegaram um copo e transformaram ele de uma maneira inovadora para que ele mantenha o meu líquido aqui dentro mais gelado. Isto é uma inovação, ok? Invenção é invenção. Inventei alguma coisa. Agora, inovar é pegar aquela invenção e transformar ela para uma melhor utilidade. Então, quando você tem o WhatsApp, ele vem com esse conceito. Se usou o WhatsApp, que era uma coisa para trabalhar rede social, como uma rede social, se transforma também dentro de um processo administrativo, corporativo. O próprio Facebook tem o Workplace, que é um sistema interno de comunicação, dicas, que muitas instituições utilizam esse Workplace, que é esse fomento do Facebook, de trabalhar uma rede social interna, para mostrar o que está acontecendo nos setores, para mostrar o que está acontecendo nas atividades com pessoas, com tudo que está acontecendo, você coloca dentro desse material, né, dentro do Workplace ali, que é uma ferramenta da Meta também para desenvolvimento, para ações corporativas. Então, é utilizar dessa tecnologia, né? Perdão, desculpe, porque a comunicação, só um pouquinho, pessoal, porque a comunicação interna é personalizada. Acabei de falar para vocês aqui do uso que o Facebook tem uma rede social corporativa. Você está personalizando internamente a sua comunicação. Vamos colocar que uma grande empresa, uma mega empresa, ela tem lá o seu workplace lá funcionando, trabalhando, fomentando, desenvolvendo, as coisas acontecendo ali dentro de forma efetiva, de forma constante, de forma condizente. E aí o que acontece?
eu vou lá e posto. Então, vamos colocar um exemplo prático aqui. Eu sou gerente de marketing de um grupo educacional, e lá eu também sou como professor, eu fui apresentar outro dia um trabalho, um artigo, dentro de um fórum que eu fui trabalhar e fazer no Rio de Janeiro. Fui lá, apresentei, tiramos fotos. Chegou a hora que eu voltei, estava lá um comunicado para toda a instituição interna, para toda a organização, que eu, Kleber, fui participar de um congresso onde apresentei dentro de uma banca e foi muito bacana e contou tudo sobre aquilo. Isso cria-se o relacionamento, conforme nós falamos anteriormente, né? Me engaja porque está me mostrando para toda a comunidade ali interna, né? Isso tudo é um processo também de inovação, é uma comunicação interna personalizada. Personalizamos isso para que seja um engajamento maior dessas pessoas, desses stakeholders, né? E principalmente tendo transparência, ênfase na clareza, ênfase naquilo que tem que ser falado de forma direta, de forma consistente, e isso tanto interna e principalmente tanto interno quanto externamente. Porque quando você trabalha externamente, você fomenta aquilo ali para as pessoas. Primeiro, internamente, a comunicação interna, os caras já são seus clientes internos, né, da empresa, ela já é o meu cliente interno. E aí, automaticamente, ela vai reverberar tudo aquilo que é bom dentro da minha empresa lá para fora. E automaticamente cria-se nas pessoas que estão em volta daquelas pessoas, daquele seu colaborador, da família, dos amigos dele, ele vai falar bem da empresa. Tem problemas? Tem, toda empresa tem problemas, mas ele vai falar bem porque a comunicação é efetiva, a comunicação é transparente, a comunicação é direta, sem ruído. E isso faz com que ele fale bem da empresa, venda bem a empresa, e as pessoas que estão ali, que vão comprar tanto a marca ou o produto daquela empresa, elas compram com consciência e confiança. Este é um processo de criação de confiança e credibilidade. Você cria tudo isso. Você trabalha o fomento disso daí. E aí, a gente, pensando dentro do contexto, a gente falando aí da questão tecnológica, né? Olha para você ver as mudanças que aconteceram aí, né? Análise de Big Data. As empresas estão se adaptando e utilizarem sites derivados de análise de Big Data para aprimorar a comunicação e tomada das decisões. Big Data são dados que se tem dos setores, do mercado, das tendências. Isso faz com que eu trabalhe como comunicação interna, para comunicação organizacional, desenvolver ações e estratégias através dessas análises, né? Entender o que está acontecendo, o que está pegando, como está pegando, o que as pessoas querem falar, o que elas querem, que as pessoas querem ser ouvidas. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo. A gente, quando está numa discussão, não falando em briga, estou falando de discussão, a gente não quer expor a nossa ideia, a gente quer falar a nossa ideia. Nós queremos ser ouvidos. E quando você não tem informação e analisar aquilo que está acontecendo, às vezes, quando você vai falar, você não está preparado para falar. Isso é um processo de comunicação minha, pessoal, interna, minha. Eu também tenho a minha comunicação interna, eu tenho que saber como comunicar com o outro, tenho que saber a maneira de falar com o outro, e para isso eu pego as informações, né? Eu tenho que estar o processo aí da integração aí das redes sociais. Falamos aí agora a respeito aí do Workplace aí, que é uma ferramenta de rede social corporativa, interna, para o público interno, né? A cibersegurança. Hoje a gente tem todo um processo para você entrar informativos que você tem que ter sua senha. Eu, lá no Tribunal de Contas, a gente usa a Microsoft, eu tenho aqui o meu, dentro aqui da minha ferramentinha, na hora que eu entro em qualquer lugar do mundo, eu tenho o Authenticator, né, que é essa ferramenta da Microsoft para cibersegurança, para ninguém ter acesso a esse processo. Lá dentro eu tenho todas as minhas comunicações, todos os informativos, acesso ao sistema, tem que ter a cibersegurança. Isso é um processo de adaptação do mercado que veio acontecendo nos últimos tempos, né? É aqui? Perdão.
E aí, quando você trabalha, né, nessa gestão, a gente entender a importância da gestão eficaz, né, de informações, é buscar as informações, é quando você tem, né, eu coloquei ali, centralização de dados, né, é a gestão eficaz de todas aquelas informações dos dados que vão te garantir informações consistentes e acessíveis para que você possa comunicar de forma mais efetiva, né? Sistemas de compartilhamento, implantação de sistemas de compartilhamento para permitir uma distribuição rápida e eficiente das informações relevantes em toda a organização. Quando acontece isso, eu tenho que ter um sistema. Tanto que, por exemplo, várias empresas têm o seu jornalzinho interno. Quando eu abro o meu sistema dentro da minha empresa, dentro lá do Tribunal de Contas, ele já me abre as informações daquele dia. O que aconteceu no dia anterior, tendência que está acontecendo, notícias sobre o mercado, daquilo que é relevante para mim, né? No meu caso, do meu setor. Eu vou buscando ali dentro desse jornalzinho interno essas informações. E aí eu tenho que ter a segurança da informação, né? A proteção dessas informações, né? Padrões de controle de acesso. Eu falei aqui do Authenticator. Eu vou lá e coloco lá o meu código lá, entro, acesso e posso ter acesso ao sistema de forma muito efetiva. Então, aqui eu vou passar alguns modelozinhos aí de comunicação organizacional. Tudo isso que nós estamos falando aqui tem lá, tá bom, pessoal? Está lá no Moodle, é só vocês entrarem, verificarem, que vai estar tudo lá, beleza? Então, os modelos de comunicação organizacional. A gente tem o modelo de comunicação linear. É um modelo tradicional onde a informação segue um caminho reto do remetente para o destinatário. Eu falando para vocês, comunicação linear. Modelo 2, comunicação circular. É um modelo que enfatiza a interação, o feedback, né, entre o remetente e o destinatário, permitindo uma comunicação mais dinâmica. É quando se tem conversas, diálogo, pesquisas, quando eu jogo lá no grupo do Facebook, perdão, do Instagram, aquelas enquetezinhas, eu coloco lá no grupo lá, uma enquete sobre qualquer coisa que a gente queira trabalhar e colocar a comunicação circulando para ver o que as pessoas estão achando, o que elas pensam, nós temos um retorno, e aí quem está no controle da comunicação, entendendo o que as pessoas querem, muda, adapta, adequa, potencializa aquilo que precisa ser feito. Isso é o modelo circular, onde a informação circula e você sabe de todo o processo. O terceiro modelo aí é a comunicação transacional. Saiu, transacional, né, que é baseado na ideia de que a comunicação é um processo bidirecional contínuo, onde ambas as partes estão simultaneamente, são transmissoras e receptoras de mensagens. É quando um setor fala para o outro, uma pessoa fala para o outro de maneira constante, rápida, direta. Isso funciona muito dentro de um processo de produção. O almoxarifado liberando a peça para fazer então o negócio. Essa comunicação já sai, já cai lá para o cara. Enfim, quando você vai no restaurante, que ele faz o pedido pelo celular no sistema, já cai lá para dentro da cozinha, não é mais anotado, já cai lá para dentro. É um processo de comunicação. Eu fiz o pedido aqui do seu pedido, fiz aqui o seu pedido, vai cair lá para a cozinha, automaticamente a cozinha ela já pode até informar que você pediu suco de laranja. Eu já venho aqui, eu não vou lá. Na hora que eu peço que já acabou o suco de laranja. Já está aqui. Senhor, achou o suco de laranja, senhora? Não temos o suco de laranja, mas temos o suco de mamão com pitaia, que é um espetáculo da casa. Então, isso é um processo de comunicação transacional rápida, circular, aonde você trabalha o feedback, e comunicação linear, aonde eu passo as informações, onde você passa as informações, e aquele setor absorve e vai trabalhar. Qual que é o melhor? Depende. Eu posso ter os três dentro de uma única empresa? Claro que eu posso. Eu devo, é necessário. Eu posso ter modelos de comunicação diversas dentro da empresa. Isso depende do tamanho da empresa e qual é a cultura organizacional dessa empresa, para eu implantar alguns modelos. Aqui estão os três principais.
né? Então, a gente ter essa ciência da importância do processo da comunicação é essencial. Por quê? Porque a gente vai encontrar barreiras, galera. Nós vamos encontrar muitas barreiras, né, dentro dessa implantação da comunicação. E aí eu coloquei três aí, que são as principais, as tops da tops, né? Existem outras muito poucas, mas essas daqui são em todos os lugares tem. Todos, 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 todos. No mundo é assim. Você tem a barreira física, que é a distância geográfica, né? O layout físico, né? Que dificulta a comunicação presencial. É uma barreira física. Eu quero falar com alguém, algum comunicado que seja importante, se eu não tivesse o celular, o WhatsApp, alguma coisa que me facilita a comunicação, existe uma barreira física que eu vou lá. Então, o uso da tecnologia, ela quebra essa barreira física, beleza? Barreiras semânticas, né? As barreiras semânticas são as diferentes línguas e culturas podem levar a mal-entendidos e interpretações equivocadas. Eu falei lá no começo. Lembram aí que eu falei que a respeito de a maneira que eu falar com pessoas com um nível um pouco a mais de informação, um nível a menos, isso não quer dizer que a pessoa é incapaz ou é mais capaz. Nada disso. Estamos falando sobre comunicação. Se eu falo com a pessoa que ela é simples, que ela é simplória, né, dentro de um setor que aquelas pessoas são mais simples, eu não posso chegar cheio de dedos para falar, eu não posso mandar um comunicado cheio de juridiquês, cheio de palavras que as pessoas não vão entender aquilo. Então, esta é uma barreira semântica. É entender como eu vou falar para aquelas pessoas. De que maneira falar para aquele setor. Como que eu vou falar para o setor de produção, como que eu vou falar para o setor de RH, o setor administrativo, o setor de comunicação. Para eu falar um comunicado para o setor de comunicação, tem que ser diferente, que são pessoas mais criativas, tem outra linha de comunicação, tem outro processo. Então, você tem que entender esses semânticos, né, essas barreiras semânticas, essas dificuldades de linguagem, de cultura, de informações que cada um tem. Então, isso tem que ter um cuidado muito grande, é uma barreira. Porque, às vezes, as pessoas, você fala lé, e a pessoa entende cré. Então, você tem que tomar um cuidado e, dentro da comunicação organizacional, estarmos atentos quanto a isso. Barreiras psicológicas, preconceitos, estereótipos, emoções daquele dia que você acordou muito pé da vida com seu companheiro ou companheira. Benção. Um problema em casa, um problema na sua família, seu carro estragou. Isso é um problema psicológico. Poxa, eu não escutei o que você falou. É um problema psicológico. Nossa, eu não li esse e-mail. Por conta de quê? Porque você estava. Então, são essas barreiras que nós vamos encontrar no dia a dia e é essencial que a gente tenha essa consciência e fomente e comece a quebrar. E a gente começa a quebrar isso como? A gente começa a quebrar isso com o uso da tecnologia, com o uso, com o entendimento da cultura organizacional. A gente começa a quebrar isso daí, entendendo qual que é a missão dessa comunicação, né? Que é o que a gente vai falar posteriormente aí no próximo módulo, sobre a comunicação interna, qual que é essa missão, né? É, é, é... E a gente tem que estar ligado aí, galera, de forma efetiva, de todos os processos de tecnologia que vem acontecendo, as tendências que vem acontecendo. É nos capacitarmos, é entendermos que cada vez mais é necessário, cada vez mais é importante, cada vez mais tem a necessidade de colocarmos a comunicação à frente. Eu vou ler um textinho ali na frente agora, só para vocês, para a gente já ir para a parte final do nosso encontro aqui. Eu vou ler, realmente, eu vou ler. Depois a gente vai tratar sobre isso, tá bom? Na real, a comunicação das empresas é tipo um universo que está se movimentando o tempo inteiro e precisa de cuidado o tempo todo. Né? Se conseguirmos ultrapassar os problemas, entender o que realmente é importante e buscar os métodos que funcionem, as empresas não só vão se manter, mas também vão se dar muito bem no mundo dos negócios. Comunicar direito não é só o jeito de chegar lá, é o chão mesmo,
que sustenta o progresso e a realização dos objetivos das empresas de hoje em dia. Toda e qualquer pessoa, ela gosta de ter comunicação fluida. Toda. Seja de um nível de informação muito baixo, como de um nível de informação muito alto. Todas elas querem estar bem informadas. Todas elas querem saber. Sabe aquela coisinha da fofoca, que é um processo de comunicação? A Rádio Peão é um processo de comunicação. Já teve uma empresa que eu trabalhei que a estratégia de um dos chefes era falar para uma faxineira o que estava acontecendo, que ela espalhava para todo mundo e aquilo já gerava um burburinho. Quando ele ia pagar, antecipar o salário, alguma coisa, ele deixava escapar isso para ela e ela já na orelha. E as pessoas, nossa, lá vai, vem, nossa, será que vem mesmo? E ela, nossa, vem mesmo, vem, cara, que empresa sensacional, olha para você ver. E aí o dono depois mandava um comunicado falando que, né, ele sabe da luta de todo mundo. Aquilo elevava as pessoas, aquilo fomentava as pessoas. E isso é um processo de comunicação. Quando você trabalha e fomenta e desenvolve o processo de comunicação organizacional, entendendo a cultura organizacional, entendendo quem são os seus públicos internos, né, e externos também, mais para frente a gente vai falar tanto da comunicação mais interna e depois também da comunicação externa. No módulo 2 nós vamos falar sobre comunicação interna e no módulo 3 vamos falar sobre a comunicação externa. Isso tudo é de essencial importância para o desenvolvimento daquilo que a gente quer aplicar dentro da empresa. Eu coloquei ali, é o chão que sustenta, né, o progresso, né, da realização dos objetivos da empresa. Isso é essencial. Essa estrutura sendo criada, este fomento sendo criado, esse desenvolvimento sendo criado, é todo o processo que nós precisamos ter de trabalhar, de fomentar, de conduzir e de construir dentro da empresa. O processo da comunicação organizacional, galera, ela vem crescendo. Houve uma evolução histórica nisso daí. Houve essa evolução histórica. Isso vem de tempos em tempos, de geração em geração. Isso foi mudando. Antigamente, não se tinha rede social. Antigamente, não se tinha internet. Antigamente, era um jornal. Antigamente, era só o jornal. Papel, físico. Antigamente, era só correio. Então, todo esse processo hoje, e-mail marketing, rede social, newsletter, que é a comunicação interna, né, jornaizinhos internos, murais das empresas, placas de direcionamento. Placa de direcionamento é um processo de comunicação interna da empresa. Eu chego dentro da empresa, se eu não sei para onde que eu vou, olha que loucura. Isso é uma cultura organizacional. Então, quando você começa a implantar direcionamentos, placas, à direita, tal lugar, siga reto, para cá você vai para tal lugar, reto você vai para tal outro lugar. Esses direcionamentos é um processo de comunicação organizacional. Nós temos isso no dia a dia nosso, no trânsito, dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos parceiros, pais, mães, amigos. É uma comunicação da minha organização, eu comigo mesmo. Eu tenho essa comunicação organizacional. Então, a gente implementando, entendendo que a comunicação é o cerne de tudo, é a base de qualquer tipo de relação, seja ela empresarial ou pessoal, essa é a introdução realmente da comunicação nas organizações, da importância dela no fomento dela conduzir e levar para as pessoas o que é importante as pessoas saberem. Mas as pessoas também têm que saber, tem que ter um processo. Nós vamos falar na comunicação integrada, que existe lá a comunicação administrativa, que são os comunicados internos oficiais, né? Como eu falei lá, quando o departamento pessoal contrata, o RH e o departamento pessoal contratam uma pessoa, elas mandam um comunicado oficial de que aquele colaborador está vindo para tal setor, o contato dele, o telefone dele, né? Para que ele seja bem recebido.
Então, isso é uma comunicação administrativa. Existe uma comunicação de produção, de almoxarifado, que é um tipo de comunicação interna para fomentar isso internamente. Então, cada setor tem a sua comunicação específica, todos têm uma comunicação única e todas fazem essa engrenagem girar. Por isso, a importância de trabalharmos a comunicação organizacional dentro de qualquer empresa. Tá ok? Muito bem. É isso que nós viemos falar aqui hoje para vocês. Vou estar aqui, o nosso próximo encontro está lá dentro do Moodle. Se eu não me engano, vai ser em abril, acho que é em abril, ok? Fevereiro, março, em abril, acho que é dia 3 de abril, se eu não me engano, enfim, mas está lá. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição dentro dos nossos fóruns, dentro das nossas perguntas, é só vocês mandarem lá. Vou estar sempre respondendo vocês qualquer dúvida que tiver. Tá ok? Um grande abraço a todos, a vocês. Estou à disposição. Um beijo no coração e ligue. Quem não comunica, se estrubica. Tá ok, pessoal? Grande abraço. Espero que todos tenham uma boa noite aí, um bom estudo para vocês. Bom estudo para vocês. Até mais.